A bênção aos mais velhos, aos mais jovens. Boa noite a todos e todas. É com muita honra que nós estamos realizando mais uma etapa do projeto de extensão Fórum Mestre Zumba, PEL, Djavan e Você. Eu sou Nadir Nóbrega Oliveira, sou professora doutora do curso Licenciatura em Dança da Universidade Federal de Alagoas e atualmente estou coordenando o Museu Theo Brandão de Antropologia e Folclore da Universidade Federal de Alagoas. Inicialmente, pedi minhas bênçãos e agradecer à Mãe Miriam por ter aceitado o nosso pedido de realizarmos mais essa mesa que nós consideramos que é de grande responsabilidade, não só para a sociedade alagoana, mas em especial para os cursos de artes da Universidade Federal de Alagoas, que é a mesa onde os senhores e as senhoras estão aqui presentes, que se chama Identidades Religiosas Alagoanas. Quero agradecer também a presença do nosso professor doutor Siloé, também que atendeu o nosso apelo. Siloé foi o nosso coordenador da primeira etapa de culturas indígenas, onde eu gostaria que os nossos ilustres convidados pudessem compor a mesa. Atualmente nós temos aqui a Escola Técnica de Artes, também nossa parceria com a presença do nosso cenotécnico e antropólogo Jean Emerson dos Santos, onde eu quero também que vocês aguçem esse olhar para esse jovem. O nosso técnico de som, que é Brother, que também é da Escola Técnica de Artes, que é nosso parceiro desde 2013. Nós temos aqui a nossa bolsista Maria José dos Santos, Zezinha, que também vem trazendo uma grande contribuição, que ela é da ONG Olho Chico de Piaçabuçu. E nós temos também essa parceria com a nossa museóloga, que é coordenadora do Núcleo de Ação Educativa do museu. Temos a ausência aqui do professor Edu Passos, que é do Senarte, também com essa presença importantíssima da professora doutora Rosimeire Rocha, que é professora doutora da Universidade Estadual do Paraná. E agora vamos começar com Rose Rocha.
falar rapidamente sobre o que é o trabalho. Chama Foz, o nome do solo, Trajetos e Memórias. Ele existe desde 2002 e já foi mudando o formato durante todo esse tempo, né? Ele existe há 14 anos. A ideia tem a ver com essa minha pesquisa que eu desenvolvo como criadora, professora, orientadora, educadora. Tem a ver com o corpo propositor. Então, é a partir desse corpo que se move do jeito que ele é. Ele não é necessariamente um corpo que tem uma técnica de dança, mas é um corpo que pode se mover a partir da sua anatomia e da sua fisiologia. Então, como estudar um corpo com essa coordenação, com as possibilidades de mover e criar uma dança. Então, ele tem a ver principalmente com essa via sensória-motora, com essa via da percepção interna que se relaciona no ambiente, com o espaço. Não é uma dança codificada, então cada vez que eu apresento ela é de uma forma, ela é improvisada, ela é investigativa, então algumas coisas reaparecem, outras são novas, tem a ver também com o espaço, com essa relação com o público. Eu estou aqui para falar um pouco da religião afro. Eu não sei se tem muita gente aqui, muitos sábios, pessoas que têm muito estudo, historiadores, professores de história, pessoas capacitadas, talvez, para falar muito mais do que eu. Para começar, eu quero saber aqui de vocês, alguém de vocês, se sabe de onde veio, de onde começou essa religião, como ela se formalizou até os dias de hoje. Porque eu tenho 81 anos de idade, frequento várias pessoas do Candomblé, tenho entrado em várias reuniões, em várias discussões, mas até aqui eu não encontrei essa resposta. E então, essa resposta eu tenho, dada pelo meu grande zelador, Manuel Falefá. Para explicar a religião de Ifá e Orixá, é preciso começar tudo do princípio do mundo, porque esta religião existiu desde as divisões dos continentes até os dias de hoje, e a cada dia ela vai se transformando de melhor, acho que de melhor. Para explicar, como eu já falei, essa religião é preciso estudar desde o princípio do mundo, porque é muitas coisas, é muitas dificuldades, é muitos fundamentos, é muitos segredos. Aí os primitivos empregaram sua fé ou tinham como noção religiosa os corpos da natureza, objetos naturais da terra, como sol, lua, água, vento, fogo, pedras, animais. Quanto aqui no Brasil, a chegada dos nossos escravos, que chegaram aqui humilhados, sacrificados, a maioria eram pessoas banto de Angola, chegando aqui no nosso Brasil, encontraram o dono da terra, o ancestral do Brasil, da nossa terra, que é o índio. O índio é o nosso ancestral. E com eles se misturaram, até porque um pouco da religião dos índios tinha um pouco de parência com a dos africanos. E aí eles continuaram fazendo seus cultos, suas orações, houve uma mistificação, e até os dias de hoje o índio é o grande herói, o índio é o ancestral da nossa terra, e a nossa religião está acima de tudo. Portanto, nós queremos igualdade, fé e respeito à nossa religião. E é um prazer estar com vocês falando de um assunto que a gente pesquisa e longe de medir conhecimento, é claro que o meu conhecimento aqui não tem absolutamente nada de medir com o conhecimento dos presentes, nem muito menos da sapiência da mãe Miriam, de outros babalorixás e alorixás aqui presentes, seus filhos de santos, e todos os ouvintes. E o nosso ofício é etnografar, ou seja, transcrever, descrever o que nós estamos observando. Esse trabalho, então, é um trabalho que eu já venho
pesquisando, etnografando, já algumas, pelo menos há 15 anos aqui no Estado. E por que sobre a Jurema? Por que sobre os conflitos cósmicos? Né? Que palavra é essa? Porque rituais, arranjos e práticas no Alto Sertão Alagoano. O Brasil é um país que se compõe atualmente de mais de 250 povos indígenas. Fala-se ainda no Brasil mais de 180 línguas indígenas e das quais pouquíssimas foram estudadas. E então isso distribuído em todo o país. A gente tem várias fronteiras, né, principalmente no norte e no oeste, na qual, geograficamente, essas populações elas transitam entre um país e outro, como Venezuela, Colômbia, Brasil, Peru, enfim. E aqui no Nordeste, a gente tem, em Alagoas, no Nordeste como um todo, aí desde o Maranhão até a Bahia, né, compõe-se 9 estados, e nós temos aproximadamente 46 povos indígenas no Nordeste. Alagoas lidera o estado com o maior número, no caso, que são 11 etnias, 11 povos indígenas aqui em Alagoas. Essa complexidade toda, ela também se estendeu por outros lados da sua cultura indígena, que foi a religião. A religião indígena, hoje em dia, ela é composta, obviamente, também desses elementos, do africano, do europeu e as suas religiões nativas. Essa complexidade toda é o que nós vamos chamar de os rituais indígenas. Como é que eles se compõem, então? Então, você vai ter aí uma série de características próprias. Eles foram se apropriando ao longo do tempo, tanto dos aspectos católicos, como dos aspectos africanos. Porque vocês bem sabem que a formação dos quilombos, aqui principalmente em Alagoas, ela também, os quilombos têm como composição, né, não só a população negra, mas também a população indígena, também fugiam, né, dos brancos, né, e também formavam esses quilombos. E obviamente, a gente vai ter aí, né, uma série de elementos religiosos que vão estar presentes também na cultura religiosa indígena. Bom, como eu falei antes, né, os rituais indígenas, eles estão, obviamente, eles obedecem à natureza. Eles, como o candomblé, né, como eu me lembro muito bem da fala da mãe Miriam sobre essa questão da natureza, e também, né, de uma explicação que dá o pai Célio no documentário sobre o Quebra de Xangô, falando da relação do candomblé, dos orixás com a natureza. E os índios também, por excelência, eles trazem uma aproximação, uma coisa que está dentro da natureza. As religiosidades indígenas, elas se identificam e elas buscam, né, seus deuses, seus rituais e sua fé a partir de elementos da natureza. Essa é uma planta sagrada que seria o caroá, né, que é uma planta com as quais os indígenas fazem suas roupas, suas vestes, e principalmente suas vestes dos encantados, dos mestres-guias. E aqui o maracá, que é feito de cabaça, de coco, né, hoje em dia utilizam plástico, e eles utilizam muito todos esses elementos para fazer, né, o maracá é um elemento sagrado para o indígena. Tem relatos do século XVI que em cada aldeia tinha um maracá, e esses maracás eram tidos como se fosse um deus, né, para os indígenas. E aqui uma das plantas do sertão que é muito relacionada aos rituais indígenas é o umbu. Né? O umbu é uma das plantas que eles também fazem um ritual que se chama a flechada do umbu, e as oferendas, né, de frutas, enfim, vários elementos voltados para rituais indígenas. E aqui nós temos essa aqui que é junto com a fé cristã, né, os elementos conjuntos com a fé cristã, e aqui também essa mesa faz parte de um terreiro, né, já de caboclo, de umbanda, misturado entre os povos indígenas. Eles também veneram a natureza. E essa aqui é uma pedra lá no Joaquim Gomes, dos índios Vassu, e eles têm um ritual em cima dessa pedra, e essa pedra é considerada sagrada. Daí que os problemas, quando vocês escutam algum problema com Joaquim Gomes com a relação a 101 Norte, né, aquela questão toda que atravessa o território Vassu-Cocal, os índios Vassu-Cocal aqui em Joaquim Gomes, eles estão tentando, de certa forma, proteger essa pedra que fica bem próximo à estrada.
Então você tem vários elementos, né? Nós vemos as populações indígenas, os conflitos que tem a população indígena, e a gente tem muito pouco saber e muito pouca relação com se relacionam muito os problemas indígenas com os problemas negros. E eles estão muito distantes em termos ideológicos, em termos de práticas e em termos de reconhecimento de uma problemática à outra, mas se juntam muitos, né? A gente vê aqui nessa foto, essas gravuras tem algumas de 1570 mais ou menos, né? E essa aqui já é do século XIX, e aqui é o processo de colonização. Essas ilustrações aqui vão mostrar que, a partir do elemento colonizador, ou seja, a implantação, né, do sistema europeu, como as casas, né, o trabalho, a educação catequética, ou seja, dos religiosos, né, a catequese dos religiosos católicos, né, e aqui essa descrição aqui de um naturalista que veio para o Brasil, que chama Von Martins, no século XIX. Ele veio para o Brasil para fazer uma descrição dos elementos naturais, da fauna e da flora, e ele também registrou vários momentos indígenas. Se vocês verem em todas essas imagens aqui, elas foram feitas em momentos diferentes da história do Brasil, né, já colonial. Então essa aqui é século XIX, aqui é século XVI, mas em tempos distantes. E essa aqui também é 19. Então a gente vai ver que o maracá está presente, né, os elementos de plumagem, flecha, elementos que identificam a cultura indígena. Esse elemento ele foi altamente divulgado como, basicamente, a cultura indígena, que é visualmente reconhecida através dos seus elementos gráficos, ou seja, pintura corporal, plumagem, arco e flecha e maracá. Daí que a gente só reconhece o índio nessa situação, nessa condição. A gente esquece que no Nordeste, por exemplo, passaram-se 500 anos de combate à cultura indígena, de combate às religiões indígenas, portanto é impossível ver os índios hoje em dia nessa categoria de visual aqui, nesses elementos visuais que a gente via no século XIX e o início do século XX. A partir da colonização, eles foram perdendo seus hábitos, seus costumes, né? Foram construindo outro tipo de vida portuguesa e sem perder as suas práticas religiosas. Daí que, como a cultura e principalmente a religião é um dos elementos mais duros de serem combatidos, ele resiste ao tempo, né? A mãe Miriam falou muito disso, eles resistem ao tempo, então, a partir daí, eles teriam que negociar frente ao português como é que eu vou praticar as minhas religiões, as minhas práticas religiosas, né, se elas são combatidas, se elas são demonizadas pela fé cristã. Né? Então, eles foram se apropriando, foram negociando, foram abrindo espaço, sem esquecer as suas culturas. E então a gente vai entrar um pouco nessa história, porque as aldeias indígenas, as áreas indígenas, elas estão, né, em áreas urbanas também. Elas estão em confronto direto ou em contato direto com a sociedade urbana. E daí que você vai encontrar nas vestes do praiá, o praiá, daqui a pouco eu explico para vocês o que é, né, essas entidades encantadas, são os encantos indígenas. A roupa que vocês estão vendo aqui, isso aqui é chamado a camisa dele, né? A camisa do praiá, aqui o cocar dele, né? O chapéu, vamos dizer assim, o tuan, e aqui a roupa dele, né? Tudo isso, esse conjunto, chama-se praiá, que em si seria, né, a composição da vestimenta de um encantado, né? Aí cada um encantado ele tem seu tipo, tem seu temperamento, tem os nomes deles, os nomes de pássaros, de pedras, de animais, e cada um tem seu temperamento. Alguns curas, outros estão enfesados, outros são alegres, outros estão ali para disciplinar, outros são vovozinhos, são muito anciões, mas eles são encantados vivos. Eles não morreram, eles não fazem parte do panteão dos eguns, né? Eles não fazem parte do panteão dos caboclos, né, que vêm para cá. Eles ocupam um espaço celestial. Os encantados para os povos indígenas são pura ciência espiritual. Eles são limpos, eles são nobres, eles são, não tem nada a ver com coisas demoníacas, com coisas que se liguem, por exemplo, aos eguns. Então, é muito interessante ver essa parte, porque alguns deles também, né, utilizam, né, como no candomblé, os povos indígenas para nomear seus encantados
eles também tiveram que criar ou fazer uma relação de seus encantos, dos nomes dos seus encantados com santos católicos. Os encantados são seres puros, são seres limpos, seres de pura ciência. No Nordeste, quando chegam os europeus que dizimam quase toda ou quase a totalidade dos povos indígenas, né, a partir, esses índios tiveram que viver escondidos, né, fazendo seus rituais às escondidas, principalmente o toré, e com a Constituição de 1988, o Brasil, constitucionalmente, por isso que é tão importante a gente pensar em direitos civis, em direito cidadão, né, porque só a partir das constituições, só a partir de uma legislação que contemple os aspectos culturais e os direitos cidadãos de cada um, de praticar suas religiões. Então, só a partir de 1988, depois de 60 anos do governo militar e depois de tantos anos de colonização, né, a gente vai ter uma Constituição que vai permitir que essas pessoas busquem, né, suas religiões e busquem suas culturas. É nesse contexto que surgem as populações indígenas que estavam escondidas, praticando seus rituais às escondidas, porque eles eram proibidos de praticarem suas fés e suas curas, seus toantes, seus toréis e suas mesas, né, de cura, e também de relação com os encantados. Dentre os povos indígenas, você vai ter uma série de rituais que são desde rituais de veneração a um encantado, porque são inúmeros eles, até ritual de cura. Esse ritual se chama Menino do Rancho, que é uma criança antes dos 13 anos ou até os 13 anos de idade, que ela apresenta alguma doença ao nascer ou durante o tempo de crescimento dele, ele é oferecido ao rancho, né? Quando ele é oferecido, então faz-se uma grande festa que começa, geralmente, os terreiros de indígenas, dentro de um ritual no terreiro propriamente dito, ele abre às 6 horas da manhã, ou seja, com o nascer do sol, e fecha o terreiro com o pôr do sol. Quando eles abrem o terreiro, o cosmo fica aberto. Então ele fica susceptível à entrada tanto de forças negativas como de forças negativas. Então é necessário limpar o terreiro, é necessário fazer todo o processo de limpeza, os moços que vestem seus praiás, os pajés, todo mundo que está participando do ritual, eles têm que fazer abstinência sexual 3 ou 4 ou 5 dias antes, 3 ou 4 dias depois, e muitas vezes até 1 mês ou 2 ou 3 meses de limpeza, dependendo do trabalho a ser feito, dependendo da complexidade do trabalho a ser feito. Nesse caso, né, aqui é um garoto de 12 a 11 anos que foi ofertado, ele tinha um problema de saúde muito sério, e aí, né, ele foi dado para o rancho. Então, abre-se desde 6 horas da manhã até 6 da tarde, e tem vários padrinhos, porque o praiá não pode tocar na criança antes das 3 da tarde, por exemplo, né? Então, é um ritual muito complexo. O garoto tem que ter sua noiva, tem que ter suas madrinhas. É uma noiva simbólica, porque supostamente ninguém está só na vida. Então, esse simbolismo de estar só, como o simbolismo também não existe o primeiro sem o derradeiro, é porque é pensado tudo isso de forma coletiva. Não existe um indivíduo que não esteja ali complementado entre seus pares. Esse aqui, os indígenas, principalmente na Bahia, parte da Bahia, e os que estão mais metidos no sertão, né, eles têm uma prática religiosa, inclusive, né, dos penitentes. Dos penitentes, é uma confraria de penitentes que tem a ver basicamente com a Idade Média. Entre os índios tem muitas rezadeiras, né, mulheres e homens que rezam, né, e fazem limpeza. Então, são elementos católicos, da fé católica, entre os indígenas, que foram sendo apropriados. E hoje em dia não existe uma diferença, é a fé cristã junto com a fé indígena. Não existe uma divisão entre a fé. Não é que eles creem mais no índio ou creem mais no católico. É uma questão de fé. São elementos que foram sendo naturalizados, né, e hoje em dia eles não sentem a diferença. A diferença né, eu tenho fé. Né, essa é a minha diferença. Eu tenho meus santos católicos e eu tenho a minha fé, né, nos meus encantados. Próximo. Bom, aqui estamos vendo uma outra vez, né? Aqui é um cacique Caruazu, aqui é no altarzinho na casa dele, isso aqui são os praiás, né?
e aqui são os elementos que é o do praiá, que é o cachimbo, né, o fumo e o maracá. O poró é uma casa dos homens encantados. Depois do ritual da dança, os homens tiram as vestimentas, né, e colocam os praiás aqui depositados para descansarem. Chama-se a Casa dos Homens Encantados. Falar da Jurema é uma coisa muito complexa, né? Eu poderia ler trabalhos para vocês, mas eu acho que fica mais agradável falando, apesar que eu não vou utilizar os termos corretos em termos de uma pesquisa, né? Seriam os títulos, os nomes científicos, enfim, que está no trabalho, né? Mas o que eu posso explicar para vocês é o seguinte: não são todos os povos indígenas que fazem ritual à Jurema, né? Então, aí a Jurema, ela é bem complexa nas questões indígenas. Eu não sei qual é a relação, efetivamente, que tem com o candomblé em termos... eu sei que o candomblé pratica a Jurema e também, né, eu sei que tem os terreiros de candomblé que fazem culto à Jurema e já assisti, tenho gravado, isso é respeito. Os encantados, os praiás, são entidades puras, limpas, né? Eles não admitem de forma alguma que no terreiro venham eguns, por exemplo. Então, e a prática da Jurema não tem nada a ver, isso não é Jurema no caso. Isso aí seria, eles têm a questão da esquerda e da direita. Para eles, os encantados são encantos de luz, né? Então, não entra esses outros elementos. Bom, por que eu estou falando isso? Porque quando esses terreiros começaram a aparecer, a surgir esses terreiros, isso, pode deixar aí. Então, quando apareceram esses terreiros, um dos problemas muito sérios, porque os indígenas do Alto Sertão Alagoano, vários aldeias indígenas, vários povos indígenas, eles praticavam tanto elementos do candomblé como da Umbanda, né? A Umbanda seriam dos giras, dos eguns, enfim. E, inclusive, você tem registro lá de Zé Pilintra, tem outros registros. E aí, e outra coisa eram os encantados. E foi uma peleja muito grande, porque como os índios não aceitavam rituais de práticas, de outras práticas que não fossem os encantos, eles tiveram que passar por um processo de abertura de terreiro que foi tremendo, porque tiveram que abrir mão de muitas práticas religiosas. Só que vocês que são da religião sabem muito bem que não se pode abandonar uma coisa por outra, né? Então aí começaram os problemas seríssimos, né? Os problemas que eu chamei de conflitos cósmicos. Então eles tiveram que negociar espaço cósmico, não nos terreiros, mas abrir espaço e abrir dias da semana, por exemplo, para o que eles chamam de esquerda vir. Então, aí eles vão chamar esses, alguns das águas, por exemplo. Então, o marujo, vão chamar vários caboclos das águas, só que eles não abrem, eles não fazem isso no terreiro, eles fazem um outro espaço. Eles abrem um espaço fora desse lugar. Isso é uma coisa muito... eles não falam dessas questões. Eu estou falando porque eu pedi licença para falar principalmente dos tumbalalá, né? Então, que o seu Fatu me permitiu falar. Então, eles não abrem espaço para esse tipo de conversa. Então, eles tiveram que negociar. Os índios também têm algumas práticas, não todos eles, mas alguns têm essa prática, e eles utilizam a Jurema, e a Jurema ela é tão sagrada para os povos indígenas, que tem a Jurema como entidade, como planta de poder, que as cinzas dela, o resto delas, não pode ser jogado em qualquer lugar. Porque ninguém pode cuspir, ninguém pode pisar, ninguém pode mijar, ninguém pode cagar em cima. Então, eles têm que jogar em cima do chique-chique, ou dos elementos de espinho, né, para ninguém entrar. Então, e muitos dizem que a Jurema, ela tem poder alucinógeno, mas isso é muito complicado afirmar, porque eles fumam a raiz para defumar, eles fazem o vinho da Jurema, né, e bebem em momentos de rituais. Então, uma mesa indígena, ela é diferente, por exemplo, da abertura de uma Jurema aqui com vocês, por exemplo, com candomblé. A mesa indígena, eles têm o cruzeiro, né, tem o maracá, e é nessa situação que vocês estão vendo, tanto das três fotos aí, a foto primeira que tem as cruzes e o copo d'água, o alho são elementos de pureza, de purificação, e ali tem os maracás e os caboclos descem, e ali são defumados, são aconselhados, são curados. Então ali você tem o pajé, né, o mestre de Jurema, que ele faz uma série de rituais, e é muito canto, com muito maracá,
E esse é um ritual de mesa, é um trabalho de chão, um trabalho de mesa. E aí também eu encontrei que eles têm Exu, né? Eles têm vários rituais que para abrir caminhos, fechar caminhos, ele tem muitos, mas é muito antigo isso, é uma prática de 100 anos atrás, eles não modificaram absolutamente nada. Eu tenho vários elementos, várias entrevistas com eles e várias falas, e também filmes sobre essa realidade. Então, esses são os elementos, né, dos conflitos que tem, né, entre as questões indígenas. Por quê? O índio, ele não quer ser confundido com o negro. Primeiro, pelas questões de natureza geográfica, natureza histórica e natureza identitária. Mesmo que eles, fisicamente, eles não se diferenciem do sertanejo. Se diferenciam em termos religiosos, né, mas praticam as transreligiões de forma muito diferente e também adaptada à sua própria forma de cultuar cada uma dessas matrizes, né? A religião africana, a católica e a indígena. Essa complexidade relacional, essa aproximação que se tem, né? Aproximação enquanto a questão do culto, transe, os tabus, os segredos, né? São esses elementos que eu gostaria de trazer, de partilhar com vocês, a partir não do meu conhecimento, mas a partir do que eu pesquiso, a partir do que eu não tenho conhecimento sobre isso.